E aí galera, eu sou o professor Kleber Guedes de Português e Redação e essa semana, como nós estamos na nossa semana de prova, a semana de resolução dos nossos TDs, essa aula ela vai ser destinada para uma revisão sobre o conteúdo que foi estudado no bimestre e também para a orientação, certo, de como que você deve responder o seu TD. Então essa aula você vai usar ela para revisar o assunto de prova e responder o seu TD, o seu trabalho do bimestre, beleza? Então, a gente está na nossa semana de prova, a unidade 3, que a gente está terminando de ver. Hoje é uma aula revisional, uma aula de revisão. Hoje, a aula é destinada para a resolução do TD. O gênero textual é o infográfico. Certo? Então, lá vai ter um infográfico, vão ter perguntas sobre. Bom, então, essa aula é só para vocês revisarem, lembrarem do conteúdo e responder o TD, que é a prova de vocês. Então vamos lembrar, vamos recordar aqui o que é o infográfico. O infográfico é um gênero textual que se caracteriza pela combinação do texto verbal e não verbal, que são as ilustrações, os gráficos, as fotos, Ele é predominantemente expositivo, mas ele também pode apresentar características narrativas e até argumentativas. Ele pode ser produzido para ser empregado sozinho ou para acompanhar uma notícia, uma reportagem ou um texto didático. Esse é o infográfico que está no TD de vocês e que vocês vão ter que analisar, avaliar com calma, certo? Deixar a tela pausada quando você for responder o seu TD, aí você fica com o TD em mãos, lendo as perguntas, respondendo e sempre consultando o infográfico, é ele que vocês vão usar para responder. Gênero textual infográfico, então vamos começar conceituando o que é um infográfico, Como que funciona esse gênero textual? Então, não sei se vocês já conhecem, mas com certeza já viram, em livros, em revistas, na internet mesmo. Vocês já se depararam com vários infográficos e nem notaram e perceberam que é um novo gênero textual. Então, vamos ver como que funciona. Bom, primeiramente, o que é um infográfico, A definição mais comum de infográfico descreve-o simplesmente como uma representação visual de informações de dados, combinando elementos de imagem de texto, gráfico, diagramas e mais recentemente também vídeos. Então, o infográfico ele traz as informações de modo bem completo. Tá bom? É uma mistura de linguagem verbal com linguagem não verbal, porque no infográfico vão ter palavras escritas para você ler em pouca quantidade e também vão ter imagens, certo? Pode ter um gráfico, tá bom? Que faz parte aí da linguagem não verbal. O infográfico é uma ferramenta eficaz para apresentar dados e explicar questões complexas de uma forma que pode rapidamente levar a uma visão e melhor compreensão. Então imagine um texto científico falando de um assunto, mas com uma linguagem complicada. O infográfico ele serve para exemplificar. Então, o infográfico é como se fosse o resumo dessa notícia, dessa informação, certo? Desse texto científico. O infográfico pode ser sobre qualquer coisa, galera. O infográfico pode ser sobre diversos assuntos. Então, o infográfico é uma forma de facilitar o entendimento para que, de um modo rápido, breve, a gente consiga compreender e absorver uma informação. Mas a gente vai ver vários exemplos no decorrer da aula. Uma visualização rica em dados de uma história. O infográfico ele também serve para a gente fazer ele é uma ferramenta para educar e informar, por isso que nos nossos livros didáticos nós, vez ou outra, nos deparamos com infográficos, porque também é uma forma que a gente tem de aprender, de ficar informados. Uma maneira de criar reconhecimento de marca também, para divulgar um produto, uma marca, muitas vezes traz-se ali um infográfico. Aí a gente tem aqui 3 modelinhos, tá bom? Visuais de infográficos, certo? São só modelos, mas a gente vai ver ao longo do texto várias formas diferentes de infográficos.
Então, o infográfico, ele faz parte dos infogramas. O que são infogramas? São unidades básicas de uma infografia, que isoladamente não fazem sentido. Apenas dentro de um contexto, né, de um infográfico, que eles vão fazer sentido. Então, os infogramas são informações que vão estar ali dentro dos infográficos. Vão ser informações que vão nos ajudar. São elementos infográficos. O próprio texto e complementado com números, ícones, fotografia, quadros, fundos, legendas, tabelas, fotomontagem, quadros, gráficos, pictográficos, mapas, ilustrações. Todos esses elementos podem fazer parte de um infográfico, eles também vêm combinados, juntos em um infográfico. Primeiro vamos falar do texto no infográfico. A parte de texto que a gente tem pode ser no título, os capitulares, as legendas, as explicações, as fontes, né? Textos e números em tabelas também. O texto na infografia é utilizado para dar velocidade no processo de absorção da informação. Então, como eu falei, imagine um texto, um artigo científico, né, publicado por uma universidade. Então, você iria ter dificuldade de compreender muitas páginas, muita informação, uma leitura longa, com palavras difíceis. Aí, se esse texto ele for transformado em infográfico, com imagens, né, textos curtos e explicativos, com até mesmo um vídeo acompanhando, se for na internet, então você vai compreender aquele assunto muito mais fácil. Então, por isso que o infográfico ele é super importante. O texto ele pode ser classificado em essencial, que é aquilo que não pode faltar no infográfico, como o título, os créditos, a fonte, né, de onde foi retirada essa informação, e os acessórios. O texto acessório serve de complementação dos ícones, explicando e detalhando uma informação. O texto infográfico deve ser rápido e conciso. Não deve substituir nem o texto e nem o desenho. Deve também ser diagramado em parágrafos curtos para dar ritmo à infografia. Devem sempre fazer referência a algum item do infográfico. A tipologia ideal para sua construção são as fontes sem serifa e negritadas. Negritadas, galera, é quando ela está em destaque, né? Quando a letra ela tá tipo em negrito, né? Com a corzinha mais escura, tá bom? Destacada, dependendo do caso. Em um infográfico podem aparecer números. Os números são importantes, né? Dados, estatísticas. Então, os números são utilizados para qualificar dados de difícil absorção textual. Então, ali no infográfico é mais fácil você ver uma porcentagem, um número, tá bom? E você assimila com maior facilidade, você compreende mais rápido. Os ícones. Os ícones, galera, são desenhos. Esses desenhos eles são utilizados para expressar graficamente uma ideia. São essenciais nos infográficos, pois permitem um didatismo maior na compreensão da mensagem. Além também, né, de possuir um caráter chamativo maior que o texto. Então, os ícones eles chamam a nossa atenção, os desenhos, né, as cores que vão ser utilizadas, os símbolos. Fotografia. Fotografia também é bem comum nos infográficos. As fotografias são elementos de identificação ou de localização de imagens mais precisas. Na infografia, elas podem destacar uma pessoa, um lugar, né? Neste caso, o local fotografado, por exemplo, pode servir de base para uma reconstituição com o auxílio da ilustração. E nós temos aí duas fotografias que poderiam ser inseridas facilmente em um infográfico para explicar algo. Também podem aparecer nos infográficos os quadros. Né? Os quadros eles servem para destacar a imagem e também conduzir o olhar do leitor. Aí tem um modelo, né, de um quadro que chama logo a nossa atenção aí com o mapa mundi, algumas informações, né, números. Importante também no infográfico
o fundo que vai ser utilizado, certo? Muitas vezes esse fundo utilizado também serve para fazer referência contextual ao tema principal da infografia. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Em alguns cadernos ou até mesmo livros, às vezes quando tem o hino do Brasil, lá no final, muitas vezes tem o fundo da bandeira do Brasil, né? Lá no fundo, só que com a cor um pouco desbotada, que é para não tomar o lugar das letras, né? Porque aqui, ó, se eu escrevesse um texto com uma letra preta em negrito, iria dar para ler perfeitamente, mesmo que tenha aí a bandeira do Brasil de fundo. Então, muitas vezes esse fundo aí vai fazer referência a um assunto, por exemplo, o hino nacional, aí atrás a bandeira do Brasil, né? Que faz todo sentido, estão relacionados. Então, o fundo também é importante em um infográfico. As legendas são importantes porque elas são explicativas, né? As legendas são utilizadas em certos casos para acrescentar informações. Essas informações elas são acrescentadas a desenhos, são acrescentadas a fotos. Por exemplo, aqui ó, nós temos a imagem de jogo de futebol, aí tem assim a legenda. Ronaldo marca 2 gols em empate do Corinthians, né? Que é uma reportagem antiga do tempo que o Ronaldo jogou no Corinthians, no time do Corinthians. Então, pessoal, a legenda ela é importante porque ela é autoexplicativa, né? Ela explica do que está se tratando, aquela fotografia, aquele desenho, para deixar a gente situado. Fotomontagem, também chamada de ilustração digital. A fotomontagem é bastante utilizada quando não existe tempo para a execução de uma ilustração gráfica. Feitas a partir de fusão e composição de imagens, são bastante utilizadas para calçar gráficos cartesianos. Então, a fotomontagem é ali a junção de fotografias, tá bom? Para dar uma maior ilustrada, né, no infográfico, tá bom? De um modo digital. É mais usado, né? De um modo digital, em sites, quando aparece o infográfico, tá bom? Para não ficar dúvida, tá aqui um modelo, certo? Uma fotomontagem, certo? Tem aí a fotomontagem, né? Esses dois jogadores, né? Pegou a foto dos dois times, né? Dos dois astros principais dos times e colocaram eles aí de costas. E a fotomontagem, né? Colocaram também o brasão, né? A emblema de cada time e ao lado também embaixo, né? De cada brasão tem aí a fotografia, a imagem, né? Dos principais jogadores e em seguida tem o nome da liga, certo? Que eles jogam, tá bom? E aí algumas informações, certo? Então isso é uma fotomontagem, isso não é uma fotografia real que foi tirada assim. Claro que você fica nítido aí que foi uma fotomontagem. Eles juntaram várias imagens para formar essa outra. Então isso é um modelo de fotomontagem. Muitas vezes nos sites também essa fotomontagem ela é animada, né? Fica algum movimento, né? Tremendo a foto, certo? Para chamar a atenção. Quadro informativo. Utilizam as informações para dar profundidade ao tema da notícia. Podem, por exemplo, acompanhar gráficos, tabelas e também fotografias, os quadros informativos. Temos aqui um modelo de quadro informativo. Nós temos aqui uma imagem, certo, de um porta-aviões do Exército Brasileiro, certo, da Marinha. Aí tem aqui, ó, porta-aviões São Paulo. Características gerais. Aí tem todas as informações aí, ó, data de encomenda, construção, lançamento, batismo, data de serviço, deslocamento, comprimento, tem aí todas as informações básicas. Tá bom, pessoal? Então, isso é um quadro informativo, veio no cantinho informando as principais informações sobre a imagem que está aí, que no caso é do porta-aviões, né, da Marinha, da Aeronáutica, né? Que ao mesmo tempo que ele fica no mar, né, ele também está associado à aeronáutica porque os aviões vão pousar
Aí, beleza? Tabela. A tabela no infográfico é um dos tipos de infográficos mais utilizados, dada a simplicidade de sua composição. Então, tabela é um modelo de infográfico também. Podem ser utilizados para revelar números sequenciais e evolutivos. Podem ainda acompanhar uma ilustração. Vamos ver aqui alguns modelos. Está aqui um modelo de tabela, ó. Evolução das exportações de imóveis para os Estados Unidos. Aí tem aí uma tabelinha, né, com as informações. Bom. Chegamos agora nos gráficos. Os gráficos eles são utilizados para contextualização visual de um lugar. É mais fácil do que ficar descrevendo determinado local, pois graficamente a informação é transmitida com maior velocidade. Então, por exemplo, se fosse um texto descritivo, né, você ia ter que usar muitas palavras para dar aquela informação, enquanto o gráfico, rapidinho, consegue transmitir a mesma mensagem. Esses gráficos eles podem ser cartesianos, também setoriais. Ó. Cartesiano é quando utilizam os eixos x e y para demonstrar uma evolução num determinado período. E os setoriais, os gráficos setoriais, são conhecidos como gráficos de pizza, aqueles redondos, né, circulares. São utilizados para demonstrar o percentual de domínio dentro de um universo. Vamos ver aqui alguns exemplos. Modelo de gráfico cartesiano. E o modelo de um gráfico setorial. Gráficos cartesianos, eles têm barras verticais, né, que é a boa leitura, barras horizontais, tem que ter uma boa leitura também, áreas, né, linhas, né, as linhas são leituras mais diretas, porém simples. Pontos, né, leitura mais direta, porém simples. Ou seja, galera, esses gráficos, eles têm leitura, a letrinha normalmente é pequena, mas tem que ser uma informação rápida, direta, não pode ser textos longos, tá bom? Tem que ser uma informação rápida, curta, objetiva. Os modelos também de infográficos, os pictográficos, utilizam os próprios elementos da composição. Vamos ver o exemplo. Tá aí um exemplo de um modelo pictográfico. Uma mulher de recordes. Uma mulher de recordes aí, ó, recordes mesmo. Madonna alcançou 7 vezes o topo da Billboard, mas a vendagem dos discos vem caindo a cada lançamento. Aí tem aí, né, os discos, né, a numerologia da cantora. Os infográficos no modelo de mapas são utilizados para localizar determinado local ou determinada região. Bom, tá aqui o modelo de mapas. Aí vocês observam que tem sempre textos, né? Textos curtos, informativos, bem objetivos e associado, relacionado, claro, aos mapas. E alguns gráficos também acompanhando. Ilustração é o tipo de desenho feito por um especialista. Bom, tá aí um modelo de ilustração, provavelmente aí de um projeto, né, de uma empresa, de uma área que vai ser construída. Pode ser também a ilustração, uma charge, um cartoon de algum personagem, de alguma figura pública. Composição, pessoal, é quando no infográfico tem a junção de gráfico, de mapa, de números, de texto, de quadros. Ou seja, é a junção de vários modelos de infográficos juntos em um só, como esse aí, por exemplo. Esse aí tem gráfico, tem mapa, tem número, tem textos, né, tem quadros.
Mais um modelo de gráfico composição, ó. Tem fotografia, tem gráfico, tem tabelas, tem texto, tem ícones. É a junção, né, de vários modelos de infográficos em um só. A gente chama esse tipo de infográfico de composição. Sempre eu dou um tempinho para vocês visualizarem. Mas quem também achar interessante pode pausar para poder ver com mais calma. Tipos de infografia. A individual é quando apresenta os elementos primários necessários, tratam de um único assunto e se distinguem facilmente, pois possuem uma unidade. Nesse caso aí, é claro, né, o único assunto aí que trata são as eleições. Tá bom? É uma pesquisa aí eleitoral. E também tem a coletiva, que é quando se combina mais de uma infografia para a construção de várias faces de uma informação. Aí, no caso, não é uma única informação específica, são algumas informações que se complementam. Classes de infografia. Comparativas espaciais. Nesse modelo, é quando estabelecem uma relação entre elementos de maneira que se transmita a informação visual rapidamente. As espaciais, como gráficos circulares, né, de barras de colunas, aí, ó, todos relacionados ao título das estrelas até os 21 anos. Aí tem os jogadores de futebol. Comparativas de características gerais. Geralmente, quando se pretende apresentar informação através de dados, de imagens, de fichas, tá aí o modelo. Modelo de infográfico documental, quando dão profundidade em determinado assunto. Aí tá aí, ó, relacionado, né, ao mosquito da dengue. A infografia cênica são bastante usadas em atentados, acidentes, guerras, crimes, reconstituições e possuem técnica variada. Então tá aí o modelo. As localizadoras são essas aqui, ó. Utilizado geralmente na localização de um fato ou de um evento. Os elementos mais usados nesse tipo de infográfico são os mapas. Aí tá aí o modelo para vocês. Esse é o infográfico que está no TD de vocês e que vocês vão ter que analisar, avaliar com calma, certo? Deixar, né, a tela pausada quando você for responder o seu TD, aí você fica com o TD em mãos, lendo as perguntas, respondendo e sempre consultando o infográfico. É ele que vocês vão usar para responder. Bom, então agora é só responder o TD de vocês, né? Responder as questões e boa prova.